Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Gratidão pelas mensagens que vocês mandam. Cada coisa que vocês mandam para melhorar no canal aqui, eu agradeço, tá bom? E eu queria falar um pouquinho sobre o barulho também. Algumas pessoas comentaram, né? Eu até revi a mensagem de ontem, fui ouvir e realmente tinha muito barulho de criança gritando. O que que acontece? Tem uma quadra aqui próximo da minha casa. As crianças estão de férias, os homens estão de férias, estão fazendo um campeonato. E aí tava barulho de apito, criança, eles gritando um com o outro do futebol. E aí, infelizmente, né, aqui não é um ambiente controlado. Então, se passa uma moto na rua, acaba esse som entrando na mensagem aqui, né, e às vezes acaba atrapalhando um pouquinho aí, tá bom? Então, temos que ter um pouco de paciência. Às vezes é o som do vizinho que está muito alto, tá bom? E aí acaba saindo aqui. Agora mesmo estava com som alto, né? Mas ele parece que desligou. E aí é um bom momento de eu compartilhar essa mensagem com vocês. Às vezes é um vizinho gritando outro. Então acontece, tá bom? Mas a mensagem de ontem teve muito barulho realmente. Eu peço desculpa para vocês. Mas vamos praticar um exercício, né? De prestar mais atenção na mensagem do que o que está em torno da mensagem, né? O foco sempre é Jesus Cristo, tá bom? A mensagem, vamos se preocupar mais com a mensagem do que com os barulhos em volta. Tenho certeza que muitos de vocês, eu estou comentando sobre o barulho de ontem, às vezes nem percebeu que teve barulho ontem, porque se concentrou tanto na mensagem que passou despercebido, tá bom? Às vezes o som fica baixo, agora, por exemplo, ligou de novo lá o som, tá bom? Mas está bem baixinho, eu acredito que não está sendo captado aqui pela mensagem, tá bom? Então só tenham paciência nessa parte aí, porque não é um estúdio que eu gravo, né? É aqui dentro da minha casa e aí acaba captando outros sons aí. Mas o mais importante é a gente estudar todos os dias as escrituras junto. Isso também é um sinal de perseverança, né? O ideal mesmo, um ambiente bom para nós estudarmos as escrituras é um ambiente calmo, silencioso, buscar a revelação do Senhor. Mas muitas vezes a gente não tem isso, né? A gente não tem, às vezes vai estar som, barulho, e aí mesmo com som e barulho, eu tenho que me concentrar para receber revelação, para saber o que o Senhor quer que eu compartilhe. Então eu me esforço e peço para que vocês se esforcem também em se concentrar na mensagem, tá bom? Combinado? Agradeço as mensagens de vocês. Vamos continuar aqui. Essa semana eu vou estudar com vocês o livro de Esther. O livro de Esther lhe daria um ótimo romance, uma ótima dramatização, né? Talvez até tenha alguma novela ou filme nesse sentido aí, porque a Esther, ela é uma menina órfã, né? O pai e a mãe dela haviam morrido ali, ela era criada pelo primo dela, Mardoqueu, né? E aí ela era uma judia, e ela se casa com o rei, né? Com o rei ali da Pérsia, ela se torna a rainha Esther. Então, olha que história, né? Daria uma ótima dramatização, uma novela, e se é que já não tem, tá bom? Mas vamos lá para a mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar aqui o capítulo 2 de Esther. Vou compartilhar o versículo 7, né? Mas só contando o contexto histórico aqui, o que que acontece? O livro de Esther, ele contando a cronologia dos reis ali, que passa na época do rei Assuero, né? E o rei Assuero, ele está entre o rei Dário e o rei Artaxerxes, tá bom? Ou seja, o livro de Esther, ele ficaria na cronologia dentro do livro de Esdra, tá bom? Entre esses dois reis aí, Dário e Artaxerxes. Bom, é bem interessante ver essa cronologia, essa parte aqui que ficaria dentro, né, desse livro aqui. Bom, continuando aqui a mensagem, a, a Esther, né, então ela tinha só compartilhando aqui o contexto, o que que aconteceu no capítulo 1. Esse rei, né, Assuero, ele se divorciou da rainha, né, da esposa dele, né, eu vou compartilhar essa semana ainda por que que houve esse divórcio, tá bom? E aí eu vou compartilhar algum ensinamento para trazer para nós aqui. Mas o que que acontece? Ele se divorciou, tá bom? E agora então abriu uma vaga para a rainha. E aí ele faz um decreto para o reinado todo ali, que houvesse as mulheres que não eram casadas, que eram virgens, que deveriam comparecer ali para ser selecionada para ele escolher uma rainha. E entre essas mulheres estava Esther também,
né? Alguns pregadores falam, ah, Mardoqueu foi esperto, colocou Esther lá para se casar com o rei. Bom, eu acredito o seguinte, que como era um decreto, ela tinha que estar lá. Se ela não tivesse, né, estaria desobedecendo uma regra do rei ali, tá bom? E aí o rei se agradou justamente dela, né? Entre todas que estavam ali, ele se agradou dela. Então eu vou compartilhar ali com vocês o versículo que eu quero compartilhar, o versículo 7. Esther, capítulo 2, versículo 7. Então aqui Mardoqueu, né, pegou ela para criar desde pequeno. O versículo diz assim, ó. E este criara Radasa. Radasa aqui é o nome da Esther, tá bom? O verdadeiro nome dela era Radasa, é com H aqui, então se você tirar o H ficar mudo, fica Adasa. Adasa ou Radasa, se pronunciaria aqui o nome dela. Na verdade, deixa eu pegar a pronúncia do nome dela aqui. Radasa se pronuncia Murta, se eu estiver pronunciando certo. E Murta em hebraico significa arbusto, né? E esse arbusto ele dá flor também, né? Então significa arbusto ou flor, tá bom? Só que não é flor no sentido, é o estilo da flor, tá bom? Então é um tipo de flor, que é Hadaz. Esse é o nome verdadeiro da Esther. Agora o nome Esther, ele em hebraico, ele significa escondido, tá bom? E aí muitas pessoas acreditam que o nome dela foi trocado para esconder então a nacionalidade dela do rei Assuero ali. Porém, o rei Assuero, ele não fez critério, né, quando ele estava fazendo o decreto ali. Ele falou que tinha que ser uma mulher, só que a exigência é que não fosse casada, que fosse virgem ali. Então, para ele pouco interessou a nacionalidade, porque ele até mesmo ele não pergunta. A gente sabe que ele não perguntou, né? Porque quando há um decreto ali que ele faz para matar os judeus, né? Uma trama toda que a gente vai estudar ainda essa semana, ele não sabia que a própria esposa dele, a rainha, fazia, né? A Esther, que ela fazia parte dos judeus ali, tá bom? Então ele não sabia. Mas quando ele descobre que ela conta ali, ele não fica com raiva dela ou dos judeus. Pelo contrário, ele tenta proteger o povo dela. Então, para ele, eu acho que tanto faz se ela era judia ou outra, né? Ela lhe agradou e ele se casou e fez com que ela fosse a rainha, tá bom? Mas é interessante aqui que o nome Esther significa em hebraico escondida. E também em persa, né, na linguagem persa ali, o nome Esther significa literalmente estrela. Então olha só que nome bonito, né? O nome dela significa uma flor, significa escondida e significa estrela. Esther ali, então, ela é uma flor escondida, né? Eu acho interessante por que eu falo escondida? Porque a solução para salvar o povo de Deus ali estava junto lá, estava tão perto de Assuero, né? E as pessoas não sabiam, não encontravam a solução. Mas depois a gente compartilha essa mensagem aqui. Vamos lá, então, aqui o versículo que eu li falou que este, né? Ou seja, Mardoqueu criara Radasa, que é Esther, filha de seu tio. Bom, se era filho do tio dele, então significa que ele era primo de Esther. Porque ela não tinha pai nem mãe, e era moça bela e de aparência formosa à vista. E morrendo o seu pai e a sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha, né? Então a gente vê aqui que Mardoqueu adota ela como se fosse uma filha ali, cuida dela. E agora com esse decreto ele teve, né? Ela teve que comparecer e é justamente ela que se torna a rainha, né? A rainha Esther aí. Bom, falando aqui sobre o nome dela, significado de flor, escondida, tudo isso, eu quis compartilhar hoje com vocês uma história que eu ouvi de um irmão da igreja aqui, Laércio Bezerra, né? Ele já não mora mais aqui em São Paulo, ele está na Baixada Santista, né? Ele mora lá agora, mas eu lembro de uma aula na escola dominical que ele compartilhou de um imperador, né, na China, tá bom? E eu quero compartilhar essa história com vocês, que eu achei que é interessante, igual a história de Esther aqui. Bom, o imperador na China, a gente sabe que na China eles cultuam muito ali árvores, né, planta, eles gostam muito disso. Tinha um imperador na China que tinha um filho, o filho já tinha atingido uma idade ali, mas ele não tinha uma esposa. E ele queria escolher uma esposa boa, né, para o seu filho ali. Então ele convoca uma festa, né,
igual o decreto do rei Assuero aqui, para vir todas as moças que não eram comprometidas, tá bom? Para ali, para que pudesse ser escolhida uma esposa para ele. E aí o que que acontece, né? Tinha uma moça nesse reino que ela gostava muito do príncipe, né? Ela nutria um sentimento por ele, e agora, quando saiu esse decreto, ela não se encheu de esperança, né? Porque ela se via a si mesma e falava assim, eu nunca vou conseguir conquistá-lo, mas como eu amo ele, gosto dele, eu vou estar nessa festa. Pelo menos eu vou ver ele mais perto, né? De perto ali, uma única vez, mas eu vou ver. E aí, então, ela colocou a melhor roupa que ela tinha e ela foi até essa festa no dia convocado ali. E nossa, quando ela chegou lá, ela viu muitas e muitas donzelas, muitas mulheres lindas ali, com seus vestidos lindos e magníficos, de maneira que a roupa que ela tava, né, parecia que desaparecia perto da moda e os vestidos tão rodados e bonitos que estava entre as outras mulheres ali. E ali o filho do imperador, ele saiu, dançou com algumas moças, conversou e foi cumprimentando cada uma das moças ali, né? E de maneira que ela nutria esse sentimento, mas sabia que não tinha como ela ser a esposa dele, né? Sabia que ele não iria olhar para ela. Bom, assim ela pensava. Bom, o que que acontece aqui, né? Naquele dia havia muitas moças e esse jovem, né? Esse homem que ia casar, o filho do imperador, ele decide fazer um teste para achar a esposa dele, né? Ele pega e faz o seguinte, ele fala, olha, são muitas mulheres aqui, muitas de vocês belas, né? E é difícil para mim tomar uma decisão. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para cada uma de vocês uma semente. E aí vocês vão para casa e depois de 3 meses vocês voltam aqui. E aqui me trouxeram a flor mais bonita em um vaso, tá bom? Essa vai ser a esposa, porque se uma pessoa quiser conseguir cuidar de uma planta a ponto dela se tornar linda e bela, então essa pessoa com certeza vai ser uma pessoa que vai cuidar bem do reino. Então isso encheu a moça de esperança. Ela falou: se eu nutrir essa semente com o meu amor, né? Ela vai crescer e vai virar a melhor planta, né? Se ela souber, eu vou passar esse sentimento para essa planta, essa flor, e ela vai ser a melhor planta que vai ter. Então agora ela se encheu de esperança que ela poderia ser escolhida, né? Para se casar ali com o filho do imperador. Então ela ficou lá na fila, pegou a semente dela e foi embora. E ela pegou uma terra ali, adubou, cuidou e ela plantou aquela semente ali. E todo dia ela conversava com aquela semente e ela colocava a quantia certa de água ali, tá bom? Para que nascesse. Mas o tempo foi passando e a semente não cresceu, né? Então ela desenterrou, viu se tinha algum problema, enterrou de novo, cuidou de novo, trocou a terra, trocou o vaso, fez de tudo ali, mas não nascia. E o tempo foi passando até chegar ali próximo dos 3 meses, que era a convocação da festa, já com um vaso e a planta, né? E aí ela começou a entrar em desespero e ela chorou, porque não havia nascido nenhuma flor naquele vaso, nada, nada, nada. Então, ao compartilhar com a mãe dela falou, não adianta nem você ir, né? Porque se você for, e talvez eles não deixem nem você entrar, porque você não vai estar apresentando nenhuma flor. E ela falou, mas eu vou. Eu vou porque pelo menos eu vou ver ele pela mais uma última vez. E assim ela toma essa decisão e ela vai, né, no dia combinado ali na festa, levando o seu vaso de planta ali, e o vaso de planta dela não tinha nada dentro, né, não cresceu nada. E aí ela entrou ali, foi vendo cada aquelas mulheres com seus vestidos lindos e agora com vasos de flores deslumbrantes de várias cores, né? Vermelha, amarela, várias flores, sementes diversas foram espalhadas ali. E agora tinha vários tipos de plantas e flores ali, cada uma com um vaso mais bonito que a outra. E ela olhou ali e vendo que ela não foi capaz, né, de cuidar da semente dela, para que a semente dela germinasse, né, e desse também uma flor, ela ficou muito triste com aquela situação. E aí o filho do imperador mandou enfileirar a elas, né, colocou elas em fileira, e ele passou e foi olhando, né? Ele olhava para a planta, né, no vaso das moças e olhava para o olho da moça,
e admirava ali a planta, colocava a mão na planta, olhava para a moça, e ele foi fazendo isso até que ele chegou nessa moça, né, e viu que ela estava com o vaso vazio ali, né? E aí ele olhou para ela, olhava para o vaso, olhava para ela, olhava para o vaso, e aí ele continuou na fila ali, né? Não disse nada. E então chegou a hora dele anunciar quem seria a esposa dele, né, a rainha ali. Então ele vai e convoca justamente essa que estava com o vaso vazio, né? E aí todo mundo falou, nossa, mas como pode? O decreto era que aquele que tivesse a flor mais linda, né? E aí então ele explicou, né, que todas as sementes que ele havia dado, né, para todas as moças ali eram sementes estéreis e que era impossível aquelas sementes darem alguma flor. E que aquela mulher que estava ali diante deles foi a única que plantou a semente, mas a semente da honestidade. E assim ela foi escolhida para ser então a esposa dele, né? Então essa história nos ensina sobre honestidade, né? Sobre sermos honestos. Eu amo a história de Esther, essa semana vai ser incrível compartilhar com vocês. Mas hoje a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é a honestidade, que nós possamos ser honestos com o nosso próximo, principalmente para com o nosso Deus, com os convênios que fizemos com Deus, para sermos obedientes. Bom, é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.